Fala galera, beleza? O vídeo de hoje é sobre concentração de soluções, para dar continuidade sobre o assunto de soluções. Tá muito bacana, se liga aí. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix. Fala galera, beleza? Então, o vídeo de hoje vai ser sobre concentração de soluções, tá? E aí a gente vai dar finalização desse assunto de soluções que é importantíssimo para nós. Para a gente começar, vamos relembrar o que é uma solução, tá? Nós temos uma solução quando nós temos a junção de um soluto e um solvente. O soluto é aquela parte que vai ser dissolvida no solvente e o solvente é aquele que está em maior quantidade. Tem um assunto aqui em cima que eu vou deixar para você conferir depois só sobre esse assunto, tá certo? Então, pessoal, quando nos referimos à concentração das soluções, estamos nos referindo à quantidade de soluto que está dispersa nessa solução. Quando nós dissemos, por exemplo, que um suco está fraco ou está forte, nós estamos nos referindo à concentração dele, tá? Estamos querendo falar acerca da quantidade de soluto que está diluído nessa solução, tá certo? Por exemplo, eu tenho aqui um suco forte, né, que tem uma solução concentrada, e um suco mais fraco, que é uma solução diluída. E para exemplificar, vamos fazer o seguinte exemplo aqui. Eu tenho 7 moléculas de um soluto qualquer em 200 ml de água. O que acontece? As moléculas ficam mais próximas. Então eu digo que eu tenho uma solução concentrada. Mais moléculas presentes nesse volume de 200 ml. Agora, se eu tenho a mesma quantidade de moléculas em um volume maior, de 400 ml, por exemplo, essas moléculas, essas mesmas 7 moléculas, ficam mais dispersas. Ou seja, agora elas não estão tão próximas, então eu tenho uma solução diluída, beleza? Para começar, entendermos melhor esse assunto, vamos pensar que existem alguns tipos de concentração que precisam de uma exatidão maior na sua concentração. Por exemplo, quando se trata de injeções, né, ou de soro fisiológico, ou de soluções de laboratório, nós precisamos ter uma clareza, uma exatidão para saber, né, o que realmente tem, a quantidade que tem ali naquele soluto dissolvido naquela solução. Para isso a gente utiliza diversas fórmulas matemáticas para que possam nos auxiliar a ter essa exatidão, né, melhor, e assim a gente poder alcançar um valor mais exato e não ter problema nenhum, porque isso são coisas muito sérias com relação à nossa saúde, beleza? E para isso a gente vai começar fazendo o cálculo da concentração comum ou concentração em massa. O que é concentração comum ou concentração em massa? É a quantidade de soluto presente em determinado volume de solução, tá certo? Essa relação é dada pela fórmula, onde o C é a concentração comum, M1 é a massa do soluto, o V é o volume da solução, beleza? E a unidade, né, pelo SI é gramas por litro. Mas também pode ter outras unidades, como miligramas por litro ou miligramas por ml, tá certo? Então um exemplo aqui, solução, o volume da solução é 150 ml, a massa do soluto 35 gramas, tá certo? Dissolvidos, né, nessa solução de 150 ml. Temos um exemplo. Esse exemplo aqui, um frasco de remédio informa o seguinte. Então é muito comum nos frascos de remédio virem trazendo lá a composição dessa medicação. Então essa composição diz o seguinte: C, que é de concentração comum, igual a 50 mg por ml. Então isso aqui está dizendo o quê? Que cada ml da solução tem 50 mg de soluto, tá certo? E aí ele pede para responder. Letra A, quantos miligramas do soluto há em cada ml? Então aqui já está falando, né? Cada ml tem 50 miligramas de soluto, tá certo? 50 miligramas de soluto para cada ml de solução. A letra B, quantos miligramas de soluto há em meio litro de solução? Então, se em 1 ml tem 50 miligramas, aí a gente vai utilizar a nossa formulazinha, né, para chegar à conclusão. Então nós temos o que? A massa, a concentração já foi dada, 50 mg por ml, tá aqui os 50. M1 é a massa do soluto que nós vamos encontrar.
500 é o volume da solução, né? Então M1 dividido por 500, o 500 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, vai ficar 50 vezes 500. E essa multiplicação vai dar 25.000 miligramas, tá certo? Como está tudo em ml, miligramas, então utiliza a mesma unidade e vai ficar tudo em miligramas também. Se a gente fosse transformar para gramas, a gente cortaria esses 3 zeros aqui, esse mzinho, e ficaria gramas. Então seria 25 gramas, beleza? A próxima concentração é a concentração em quantidade de matéria ou concentração em mol, mais conhecida como concentração molar ou molaridade, né? Ela também relaciona a quantidade de matéria, só que agora em mol, né? E isso vai ser dividido, né, pelo volume da solução. Então, para isso tem esse símbolozinho aqui, esse M com essa perninha a mais. O N1 é a quantidade de mols, né, presente na solução. O V é o volume da solução. A gente também pode calcular a quantidade de matéria pela massa do soluto dividido pela massa molar do soluto. Eu prefiro achar isso por regra de 3, mas também eu deixo a fórmula aqui caso você goste. A gente vai ver um exemplo que a gente vai usar a regra de 3, eu acho bem melhor, tá certo? E como eu falei, né, outras unidades são mol por ml também, beleza? Aqui o exemplo, eu tenho nesse exercício a seguinte questão: qual é a molaridade, ou seja, a concentração em mols, de uma solução de iodeto de sódio que encerra 45 gramas, então isso aqui é a massa do soluto, do sal em 40 ml de solução. E aqui tem a massa atômica do sódio e do iodo, beleza? Se fosse para a gente achar a concentração comum, era só dividir 45 miligramas pelos 400 ml, que no caso a gente ia transformar em litros, né? Ia ficar 0,4 litros, a gente vai já ver isso também. Só que agora ele quer a concentração molar, em mols. Então, para isso, a primeira coisa que a gente tem que fazer é achar a massa molar do iodeto de sódio. Para achar massa molar, a gente faz da seguinte forma: sódio, só tem um elemento de sódio, vezes a massa dele que é 23, e um elemento iodo, a massa dele que é 127, somando os dois dá 150 gramas por mol. Para quem quer relembrar esse assunto, também vou deixar aqui no card esse assunto sobre massas molares, tá? Massa atômica, massa molar e volume molar. É muito interessante também você relembrar isso aí. Então agora eu achei a quantidade, eu achei a massa molar do iodeto de sódio, que é 150 gramas por mol. O que isso quer dizer? Que cada mol de substância tem 150 gramas, certo? Então, para achar a quantidade de mols em 45 gramas, vou fazer o que? Uma relação, uma regra de 3, tá certo? E aí eu vou multiplicar o meio pelos extremos, então vai ficar 150 vezes N, 1 vezes 1, e o resultado disso vai ser 0,3 mol, tá certo? Então esse aqui é o número de mols de 45 gramas. Aí o que vai acontecer agora? Utilizo a fórmula, o Nzinho eu achei, 0,3, e o volume que é 400 ml, e o resultado vai ser 0,3 mol dividido por 0,4 litros, e o resultado vai ser 0,75 mol por litro. Para quem não sabe o que eu fiz aqui, ó, era 400 ml, eu transformei para litros, tá certo? Como que eu faço para transformar de ml para litros? Tem aqui um lembretinho. 1 litro equivale a 1000 ml, beleza? Então, 400 ml equivale a quanto? Regra de 3. Eu vou multiplicar meio pelos extremos. Vou ter o que? Vou cortar o ml, né? Corta esses ml, vai sobrar quem? Só litro. A unidade final então vai ser em litros. Então vai ficar 1000 vezes x igual a 400 vezes litro. Então eu vou isolar o x, vai ficar 400 dividido por 1000, e isso vai dar 0,4 litros. Então foi assim que eu achei esse volume de 0,4. Beleza? Vamos lá. Densidade. O que é densidade? Densidade relaciona a massa, né, da solução, que pode ser o que é o soluto mais o solvente, e o volume dessa solução. E a unidade dela em gramas por ml, tá certo? Então, aqui é a nossa fórmula, massa pelo volume, e ela é muito utilizada para sabermos qual a densidade de soluções, principalmente quando há
quantidade de soluções que estão inseridas no mesmo recipiente. Então aqui eu tenho, ó, três solução A, B e C, que apresentam densidades diferentes e polaridades diferentes também, por isso não se misturam. E o que acontece? Nesse exercício, ele está dando aqui, ó, a densidade da água, do benzeno e do clorofórmio. E nós temos que identificar em quem é quem aqui nessa solução. Quem é a letra A, se é a água, benzeno, clorofórmio, quem é a letra B e quem é a letra C. Então vamos pensar que o mais denso é aquele que fica mais embaixo, certo? Então desses três aqui, quem é o mais denso? A água, o benzeno ou o clorofórmio? Isso mesmo, clorofórmio, 1,53 gramas por centímetro cúbico. Então o clorofórmio é a letra C, ele está aqui embaixo, beleza? Depois, quem é o segundo mais denso? A água. Então a letra água é a letra B e o benzeno é a letra A. É o mais leve, né? É o menos denso desses três, beleza? Título ou porcentagem em massa. O que é o título, né? Ele vai relacionar a massa do soluto pela massa da solução. E ele não vai ter unidade, simplesmente porque, como vai cancelar massa com massa, não vai ter unidade. Se você quiser saber o título em porcentagem, você pode multiplicar ele por 100 e assim obter ele em porcentagem. Então aqui a fórmula do título, né? M1 dividido, a massa do soluto, dividido pela massa da solução, ambos em gramas, e que vai ser cancelado depois. Por exemplo, eu tenho aqui essa solução, né, onde eu tenho 10 gramas de açúcar, esse é o soluto, 90 gramas de água, esse é o solvente, e a solução vai ter 100 gramas de solução. Nota, não é a massa do soluto pela massa do solvente, não vão se confundir, tá? É a massa do soluto dividido pela massa da solução completa. Então, aqui nesse caso eu vou ter o que? O título é igual a 10 gramas, que é a massa do soluto, dividido por 100 gramas, que é a massa da solução. Aí eu vou cancelar grama com grama, né? Por isso não vai ter unidade e o resultado vai ser 0,1. Se eu então quiser de forma percentual, eu multiplico isso por 100%, e agora eu tenho o título no valor de 10%. Beleza? Tudo muito simples, cara, muito fácil, tranquilo. Beleza? Então aqui eu tenho um exemplo do soro fisiológico, né? Ele é muito utilizado com esse tipo de unidade de concentração. Então aqui, ó, aqui diz que quando temos um soro fisiológico que traz no rótulo dizendo que ele tem 0,9%, isso quer dizer o quê? Que ele tem 0,9 gramas, do caso do soluto, que é o cloreto de sódio, diluído em 100 gramas de solução, tá certo? Isso aqui está em porcentagem, então se tivesse no título 100 em porcentagem seria 0,009, beleza? Ele também pode ser feito por volume, então o título por volume vai ser semelhante ao título em massa, só que agora vai ser o volume do soluto dividido pelo volume da solução, tá certo? Partes por milhão, ppm, né? ppm, partes por milhão. Ele vai trazer, né, a expressão do soluto dividido pela quantidade de solvente. É muito utilizado para a gente fazer análise de água ou de ar, né, porque são partículas pequenas, né, uma quantidade enorme de solução, tá certo? Então nisso eu tenho uma parte de soluto diluído, né, inserido, disperso em 1 milhão de partes de solução, ou 10 a 6. Por isso que é partes por milhão, beleza? Ou podemos usar também a partes por bilhão, ppb, quando a solução for mais diluída ainda. E semelhante a parte por milhão, ele vai ter uma parte de soluto dissolvido, diluído, disperso em 1 bilhão de partes de solvente, de solução, que é 10 a 9 partes da solução, beleza? Aqui temos um exemplo, né, falando sobre isso, que trata-se da concentração de monóxido de carbono no ar. Monóxido de carbono é um gás que pode causar a morte. Ele é muito tóxico, muito perigoso, dependendo da quantidade. Então nessa tabelinha nós temos aqui, ó, a quantidade, né, em ppm,
do monóxido de carbono e os sintomas nos seres humanos. Então, quando ele chega a 10 ppm, não causa nenhum problema. Se já chega a 15 ppm, ele já tem uma diminuição na capacidade visual. Se ele chega a ter 60 ppm, dores de cabeça. Com 100, traz tontura, fraqueza muscular. Com 270, ele já causa inconsciência. E com 800 ppm, já pode levar o ser humano à morte. Por isso é um gás muito perigoso. Ele não tem cheiro, não tem cor. Então, se ele tiver, por exemplo, em algum lugar, você não vai saber. Inclusive, teve um incidente, né, com turistas brasileiros no Chile, um tempo atrás, causado provavelmente por causa de monóxido de carbono no apartamento onde eles estavam, né, o que ocasionou a morte deles. Então, isso é muito sério, pessoal, muito grave, e a gente tem que tomar muito cuidado para não estar em lugares contaminados com esse gás. Beleza? Molalidade. A molalidade relaciona a quantidade de soluto da matéria, né, em mols, pela massa em quilogramas do solvente, né, mol por quilograma. E tem uma unidade diferente chamada de molal. A molalidade, ele não é muito utilizado, né, mas ele também é útil quando nós temos diversas soluções onde você tem variação na temperatura, e também no estudo das propriedades coligativas, né? Mas ele é muito útil sim, mas pouco utilizado ultimamente, beleza? Fração molar, X, é a relação entre o número de mol em uma determinada matéria e o número de mol de toda a mistura. Semelhante ao título, ele não vai ter unidade, ele vai ser zerado, não vai ter nenhuma unidade, tá certo? Vai ser só um número mesmo, um numeral. Então, como a solução é composta de soluto e solvente, nós podemos fazer a fração molar tanto para o soluto quanto para o solvente. Nisso nós vamos ter o que? A quantidade de mols, né, a quantidade de matéria do soluto dividido pela quantidade de matéria da solução, e para o solvente a mesma coisa, a quantidade de matéria do solvente dividido pela quantidade de matéria da solução, beleza? Então, como exemplo, nós temos essa situação. Uma solução preparada tomando-se 1 mol de glicose e 99 mol de água apresenta frações molares de soluto e solvente respectivamente iguais a... Ele quer saber. Então, para isso a gente tem que saber o quê? Olha só. Primeiro, quantidade de mol do soluto, 1 mol. Segundo, quantidade de mol do solvente, 99 mol. Então, qual vai ser a quantidade de mol da solução? A união, né, a soma da quantidade de mol do soluto mais a quantidade de mol do solvente. Isso vai dar 100 mol, tá certo? Agora, vamos jogar na nossa formulazinha lá. A fração molar para o soluto vai ser a quantidade de mol do soluto dividido pela quantidade de mols da solução. Então vai ser 1 dividido por 100. O resultado 0,01, beleza? Agora fazer a mesma coisa para o solvente. A quantidade de mols do solvente dividido pela quantidade de mols da solução. Então vai ser 99 dividido por 100, 0,99. Note então que nós temos aqui, ó, a letra E como a resposta certa. E que a soma desses dois resultados sempre vai ser igual a 1, tá certo? Sempre vai ser igual a 1, a soma das duas frações molares, beleza? Agora, mais exercícios para vocês se divertirem, tá? Todas tiradas aí desse assunto. Se você tiver alguma dúvida, você consulta aí em cima, né, o assunto, volta o vídeo, dá uma olhada lá de novo, né, para você entender direitinho como é que está funcionando. São 10 exercícios que eu passei hoje para vocês. Deu um trabalhão montar esse material, mas é de coração, tá certo? Quero ver todo mundo aí se dando bem na prova do PSC, do CIS, do Enem, nos vestibulares aí da sua cidade, né? Você que está estudando, está se dedicando, vai lá, pessoal, manda ver, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, não deixe de comentar se tiver alguma dúvida. E sempre que precisar eu tô aí, beleza? Um abraço, até a próxima!
mix.